Hoje o nosso convidado é um membro de uma juventude partidária que nos vem falar sobre o alojamento estudantil em Lisboa. Hoje o nosso convidado é Carlos Carreira. O Carlos é membro do Secretariado Nacional dos Estudantes Socialistas. Muito bem-vindo ao Coisas do Arco do Jovem, Carlos. É um prazer termos-te aqui. Muito obrigado. Então, Carlos, eu gostaria de começar por conhecer um pouco daquilo que é e que foi o teu percurso dentro da JS. Portanto, a Juventude Socialista é uma estrutura, como é óbvio, do Partido Socialista, portanto é a juventude partidária. Eu comecei, faz este ano 10 anos de militância, comecei na minha estrutura conselhia, portanto Torres Vedras. A partir daí comecei no secretariado da Conselhia e nos órgãos da Federação. A Federação, portanto, o agrupamento de várias conselhias, no meu caso, que é da região Oeste. E tendo ingressado no ensino superior, entrei para os estudantes socialistas, do qual agora faço parte do Secretariado Nacional. Então, neste momento estás a percorrer um percurso académico, certo? O que é que fazes neste momento? Estou aqui também na Faculdade de Letras, na licenciatura de Estudos Europeus, no segundo ano. Então, pelo percebi, tu és de Torres Vedras, então és um estudante deslocado, certo? Sou um estudante deslocado, não como a lei os define, porque os estudantes deslocados são aqueles que deixam de fazer o movimento pendular casa, faculdade e ficam a habitar na localidade do seu ensino superior. Neste caso, se eu fosse estudante deslocado, estava a viver em Lisboa, como existem vários colegas meus e vários concidadãos meus de Torres Vedras, mas não é o caso. Eu continuo a fazer os movimentos pendulares, até porque como autarca convém voltar sempre a casa para tratar de alguns trabalhos. Então, como tu próprio disseste, tu tens conhecimento acerca de pessoas que realmente são deslocadas, estudantes que neste momento são deslocados. Sim. Aliás, se nós olharmos para os números do ensino superior, em termos nacionais, o número de estudantes deslocados num parâmetro nacional é cerca de 42% ao dia de hoje. Ou seja, 42% dos estudantes de ensino superior portugueses são estudantes deslocados. Deslocaram-se para a zona onde está a sua faculdade. No caso, por exemplo, de Lisboa, cerca de 30% dos estudantes do ensino superior de Lisboa são também estudantes deslocados. Portanto, nós estamos a falar de uma dimensão de milhares de estudantes, tendo em conta que Lisboa, a par do Porto e Coimbra, são talvez os 3 grandes núcleos de ensino superior do nosso país, mas que temos também na questão, no caso do Porto, uma média de 30% desse número de estudantes que é deslocado. E neste sentido nós temos que olhar para um contexto geográfico em que, além daqueles que são residentes na própria cidade de Lisboa, olhando para este exemplo, que é o nosso local de estudo, temos os residentes em Lisboa, temos os residentes na área metropolitana de Lisboa, que é vasta, que por norma continuam a fazer esse movimento pendular, não vêm para a sede da área metropolitana, e também aqueles que ficam naquela que é chamada segunda coroa geográfica, que são à volta da área metropolitana, no qual eu faço parte, que é Torres Vedras, mas que também há alguns que se deslocam para viver durante o seu percurso académico em Lisboa. E depois temos, obviamente, 30% que são de outras zonas, também já alguns desta coroa fora da área metropolitana de Lisboa, que vêm habitar para cá. Portanto, estamos a falar realmente de um número significativo de estudantes que se desloca para o seu local de estudo. Então realmente tens conhecimento acerca dessa questão. Olha, vamos entrar aqui numa vertente mais política e eu gostaria de te perguntar a que nível é que se relacionam as juventudes partidárias com a comunidade estudantil, nomeadamente com as faculdades, com as associações de estudantes ou com outras instituições. Portanto, nós enquanto juventudes partidárias, nós temos estruturas, e falando do caso da Juventude Socialista, nós temos estruturas dedicadas aos estudantes. No nosso caso temos os estudantes socialistas, que trabalhamos em 2 componentes, a componente básico e secundário e a componente do ensino superior, e no qual fazemos um trabalho direcionado literalmente para esses estudantes. Temos órgãos próprios, temos um coordenador nacional para os estudantes socialistas e funcionamos dentro da Juventude Socialista, mas como um organismo autónomo. Ou seja, temos autonomia para criar políticas e para criar conteúdos diretamente
para aquilo que são os nossos militantes, que embora sejam militantes da Juventude Socialista, são também militantes de dupla militância, como nós chamamos internamente, porque fazem parte também da estrutura estudantes socialistas. Estão espalhados em núcleos, portanto, cada escola ou cada localidade cria o seu núcleo. Nós aqui, por exemplo, na Faculdade de Letras, temos também o núcleo de estudantes socialistas. Funciona depois em termos também de federações, tal como as conselhias de residência. Portanto, aqui nós temos a Federação de Estudantes Socialistas de Lisboa e depois os órgãos nacionais, do qual eu faço parte do Secretariado Nacional. Portanto, há esta ligação e há esta abordagem direta para com os estudantes. Aliás, estamos a falar a dias de haver o Encontro Nacional de Estudantes Socialistas, que este ano se vai realizar em Torres Novas, será no próximo fim de semana, e que teremos realmente esse contributo claro, por forma a podermos discutir as questões da política educativa, de forma a podermos discutir também o ensino básico e secundário, o ensino superior, por forma a conseguirmos consolidar políticas estruturais, quer para uma dimensão, quer para outra, que, como sabemos, são diferentes, mas que nos interessam, até porque interessa-nos, obviamente, toda a sociedade e toda a questão intergeracional, interessa-nos todas as gerações. A Juventude Socialista não olha só para os jovens, mas olha para um todo, mas sendo uma juventude partidária, olhamos para todas as nossas camadas de jovens, até porque nós somos uma estrutura no qual se milita desde os 14 anos até aos 30 anos. Portanto, apanhamos aquilo que é o chavão, normalmente, dos jovens, e, portanto, temos este contacto direto e também temos o contacto direto com as bases. A Juventude Socialista é uma juventude plural e é uma juventude que também chega às bases e ouve os militantes de base. Não nos ficamos pelas estruturas nacionais e queremos ouvir. Daí haver estes encontros nacionais, para podermos ter contacto com militantes de toda a área geográfica e territorial do país, que nos abordam várias e diferentes questões. Por exemplo, recordo-me de um caso de haver um camarada nosso que tinha, por exemplo, problemas no Liceu Camões. E o Liceu Camões, como nós sabemos, tem problemas de estrutura, precisa de uma reabilitação e precisamos de estar em foco. E, obviamente, que a Juventude Socialista se solidarizou e estamos a trabalhar também nesse sentido de defesa do Liceu Camões, nomeadamente também com o nosso núcleo de estudantes socialistas, que lá está presente e que faz um papel muito ativo na reivindicação dos direitos dos estudantes. Quanto às associações de estudantes, já foi tempo em que a política entrava nas associações de estudantes. Eu, como também dirigente associativo, acho que as associações de estudantes devem, obviamente, lutar pelos interesses e pelos direitos dos estudantes, mas devem principalmente serem independentes da forma partidária. Acho que qualquer cor partidária pode e deve participar ativamente na sua comunidade e no seu seio, deve ter essa participação, mas obviamente que as associações de estudantes têm esse estatuto de independência dos partidos. Sim, autónomas, e serem completamente autónomas. Claro que podem contar com a nossa colaboração quando nos é solicitada, mas continuam com a sua independência. Exatamente. E diz-me uma coisa, como membro de uma juventude partidária, estás em contacto com os jovens, claro, com as suas realidades, com as suas dificuldades. A falta de alojamento estudantil é neste momento, ou está neste momento entre os problemas que mais os afligem quando vão ingressar na universidade? É um problema que aflige não só os estudantes, mas é também um problema que aflige a esfera política. Se assim não fosse, o Governo não teria a preocupação de criar um programa, o Programa de Arrendamento Acessível, no qual faz parte o PNAES, portanto, o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior, do qual vai realmente capitalizar e trazer um maior número de camas para o ensino superior. A realidade que nós temos, e que abordámos há pouco, é um cenário que, tendo em conta que 30%, voltando a referir, por exemplo, em Lisboa, dos estudantes são deslocados e 42% ao nível nacional, temos que ver quais é que são as capacidades de resposta ao longo do território. Em que, por exemplo, em Lisboa e Porto, só conseguem dar a resposta a cerca de 10% daquilo que são os estudantes universitários. Ou seja, é um número demasiado residual e, obviamente, quer o Partido Socialista, quer a Juventude Socialista, estão preocupados com isso e o Governo atuou e bem numa forma de política estrutural e numa forma de financiamento e criação de condições para que haja um alojamento estudantil digno e que também seja eficaz para combater a falta que há ao dia de hoje, que ainda existe. Mas é um programa
do qual convém falar de números. É um programa que, nesta primeira fase, que arranca, entretanto, tenta-se alavancar quer a questão do alojamento estudantil, quer na questão da reabilitação e requalificação, mas também na questão de construção e criação de novas camas, e que estamos a falar de um bolo total de 15 milhões de euros que são investidos diretamente em alojamento estudantil. Portanto, esta preocupação não é só uma preocupação social, mas é também uma preocupação política e felizmente o Governo está a atuar e o Partido Socialista está a atuar de forma a colmatar esta que é uma falha estrutural, mas que se tenta, obviamente, acabar. Isto tem um objetivo de, pelo menos em 10 anos, termos o dobro das camas disponíveis daquilo que nós temos ao dia de hoje. Ao dia de hoje, existe para o ensino superior cerca de 15 mil camas alocadas para todo o país, o que para nós é preocupante. É preocupante também alguns casos, como existe na zona do Porto, de camas que não estão a ser utilizadas porque o espaço não está reabilitado, e isso é um enfoque. E este programa, deste Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior, também trata essa parte. Quando nós falamos de reabilitação e de requalificação, também temos o apoio quer das instituições, quer do Governo, mas também das autarquias. E, por exemplo, isto é um dos casos, a Câmara do Porto já se disponibilizou para reabilitar um dos espaços de residências académicas, por forma a dar mais condições aos estudantes, por exemplo, do Porto. Porque a realidade que nós estamos a falar é uma realidade que, em termos do território, não é toda igual. Mas a política tem que ser feita de uma forma uniforme para todo o território. Se nós falamos que em Lisboa e Porto temos uma pressão imobiliária que vai fazer com que, obviamente, estas camas ainda sejam mais residuais porque a procura vai aumentar. Nós estamos a falar de um quarto, aqui em Lisboa está à volta de 500 a 600 euros, como nós encontramos. No Porto está à volta de 450, 500 euros. Mas, por exemplo, no Algarve, em Faro, também temos mais ou menos o mesmo valor. Temos às vezes quartos a serem alugados a 5 euros o metro quadrado, ou seja, dá 500 euros por mês, para uma média, claro, num quarto que consigamos encontrar na zona do Algarve, mas que, ao contrário de Lisboa e do Porto, tem uma resposta em termos de residências universitárias de 30%, ou seja, tem o triplo em termos proporcionais daquilo que Lisboa e Porto têm em termos de oferta. Não que tenham um maior número de camas, mas têm em termos de proporcionalidade uma maior percentagem de resposta. Mas pegando nesta questão da transversalidade do programa, muitas das vezes cai-se no erro de dizer que isto é uma política estrutural para Lisboa e para o Porto. E é mentira. A política é feita, este programa é feito para todo o país, para todo o território, e é um programa que vai apoiar quer o norte, quer o centro, quer o sul, quer o litoral, quer o interior do nosso país em termos de ensino superior. Gostava de referir, por exemplo, que também existe uma outra parte do programa que é o apoio de outras instituições, portanto o protocolo com outras instituições, para se criar também alojamento. E um desses casos foi logo dado pelo próprio Estado, através do Governo, que foi um protocolo com o Movijovem, que é a instituição pública que gera as pousadas da juventude, e existem 4 pousadas da juventude que estavam fechadas desde 2013, que vão ser transfiguradas em alojamento para o ensino superior. São elas Leiria, Guarda, Porto Alegre e Vila Real. Portanto, nenhuma delas fica em Lisboa e Porto, elas ficam exatamente na sua zona, onde vão colmatar também a falha de camas para o alojamento estudantil. Portanto, isto é uma política concertada para todo o território. E uma das grandes iniciativas deste programa, do qual vem também a construção, são as novas camas. Aquilo que se quer é que até 2023 existam mais 11.500 camas, e convém referir que destas 11.500 camas, que são espalhadas em 42 concelhos, 4.720 são em Lisboa. São em Lisboa, cidade. Estamos a falar de quase 5.000 camas só em Lisboa, mas Lisboa, cidade, porque a área metropolitana de Lisboa também vai ter um aumento de quase 3.000 camas para também dar resposta àquilo que é o núcleo de Lisboa. E isso em quanto tempo? Isto é a primeira fase, portanto estamos a falar de tentar ter à volta destas 7.000 camas até 2023. Okay. Portanto, Dentro de 4 anos. Exatamente.
Tu falaste aí também numa distância de tempo de 10 anos, certo? Para estarem, não sei se não me recordo bem o número que deste, mas... O objetivo do programa a longo prazo é, em pelo menos, ou no máximo de tempo de 10 anos, duplicar a oferta que nós temos ao dia de hoje. Sendo que nesta primeira fase, que é até 2023, com este aumento de 11.500 camas, nós já estamos a fazer um aumento de 80% daquilo que é o número de camas ao dia de hoje. Portanto, há uma solução, ou seja, não são somente os alunos que vão cá estar daqui a 10 anos que vão ter acesso realmente a este alojamento estudantil, portanto... Não, aliás, o Ministro Manuel Leitor já o referiu, e é público, que já neste início de ano académico estão a avançar projetos de obra e de requalificação de espaços, por forma a que no próximo ano académico tentemos que já haja camas no país, por forma a estarem salvaguardadas. Um dos projetos, por exemplo, que vai arrancar entretanto, é a requalificação até há pouco tempo, sede do Ministério da Educação, em plena Avenida 5 de Outubro, aqui em Lisboa, portanto, zona de Entre-Campos, que vai passar a ser um polo de residências académicas. Portanto, isto é algo que vai avançar e que se está a trabalhar para que se avance. É isso que mais importa, porque neste momento o que mais importa é realmente o bem-estar dos estudantes. Diz-me uma coisa, pelo que eu percebi, tu neste momento consideras que o atual governo está a ter uma atitude correta e justa para lidar com esta situação e para com os jovens. Diz-me uma coisa, se estivesses tu nessa posição de poder, que tipo de medidas ou iniciativas tu propunhas? Esta pergunta é um pouco pessoal, eu sei, mas... Eu não vou dar uma resposta cordial, vou dar realmente a resposta que sinto. Eu permaneceria a fazer o trabalho que está a ser feito. Porque, além de se ter criado um Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, que era uma chaga no ensino superior do nosso país, não se ficou apenas por isso. Nós, ao dia de hoje, garantimos melhores condições fiscais aos estudantes do ensino superior. Seja na questão da dedução IRS das rendas pagas pelos estudantes deslocados, que passam a ser coletadas em sede de IRS por cada um dos estudantes que paga renda, mas também na questão da redução da propina, no qual o objetivo claro é a redução da propina para zero. Portanto, a política para o ensino superior está consolidada. O Partido Socialista tem feito este trabalho, o Governo tem feito este trabalho de consolidar uma melhor política para o ensino superior. Seja nas condições para a área de investigação, seja nas questões da redução da propina, seja agora neste grande programa de 15 milhões de euros para o alojamento do ensino superior, mas seja também nas condições fiscais dos alunos que, logo ao reduzir a propina, têm mais flexibilidade em termos de rendimento familiar, mas também ter a questão de que as despesas que têm serem deduzidas em sede de IRS, como é a questão do arrendamento estudantil, coisa que não estava até agora prevista em sede de IRS. Portanto, foi este governo que deu esse passo. Diz-me uma coisa, nós estamos em 2019, portanto isso significa que nos estamos a preparar para a euforia eleitoral. Portanto, os partidos preparam ou já prepararam os seus programas eleitorais. Como tu bem disseste, é uma preocupação realmente a política do ensino superior. A questão do alojamento universitário está presente nesses programas eleitorais? A questão do alojamento universitário está presente, mas está presente também na ação. Portanto, nós obviamente que o Partido Socialista terá essa visão estratégica para o ensino superior, tal como a Juventude Socialista tem. Aliás, a Juventude Socialista tem propostas definidas já para apresentar ao Partido Socialista, que estão já a ser apresentadas para a questão do ensino superior. Podes especificar? Posso especificar algumas, como por exemplo a questão do reforço de residências, mas tendo por base também um rácio de camas estudantes, que é também aquilo que já está a ser feito pelo Governo, mas por exemplo também a criação de um fundo de garantia estatal para a aquisição de primeira habitação. Aquilo que nós encontramos é que muitas vezes os estudantes se deslocam, mas por vezes em termos profissionais preferem lá estar ou preferem pendular para outra zona, ou migrar cá dentro, ou emanciparem-se. E, portanto,
o problema da habitação não é um problema apenas do alojamento estudantil. A Juventude Socialista tem um enfoque no combate ao problema da habitação. E vemos com muito bons olhos a questão do Governo ter criado a Secretaria de Estado da Habitação, que é estrutural, porque a política de habitação não pode ser o parente menor daquilo que são as políticas sociais. E a Juventude Socialista tem uma preocupação grande com esta questão. E esta liga-nos também à emancipação juvenil, por isso é que apresentamos esta proposta de um Fundo de Garantia Estatal para a primeira habitação, mas também nos leva depois, obviamente, ao alojamento estudantil, no qual nós achamos que deve haver um maior aumento de camas e que estamos a lutar para que isso aconteça. Isso tem que ser imediato, parece-me, não? Já está a ser tratado, estamos a trabalhar até 2023 com este reforço de 80% das camas e é algo que tentemos que seja consolidado. Nós não podemos ter a pretensão de, em política, termos as coisas no imediato. Há um filósofo que diz que o tempo da política não é o tempo dos jovens. Exatamente por causa disso. Nós jovens queremos muitas coisas já para hoje, nem queremos esperar pelo amanhã. Mas a política precisa de tempo para estruturar e nós sabemos que, neste caso, o governo atual é um governo minoritário, é apoiado, obviamente, em termos parlamentares por outras forças partidárias, mas que tem que trabalhar com elas de forma a consolidar os programas e as políticas. Este programa que nós estamos a falar ao dia de hoje, o Programa de Arrendamento Acessível, do qual faz parte o Plano Nacional de Alojamentos do Ensino Superior, é um programa que foi batalhado e que foi criado nesse intuito de ser uma política a tentar dar a resposta o mais rápido possível, mas também sem pôr em causa aquilo que são as necessidades de consolidação orçamental e que são as necessidades também de equilíbrio orçamental e social para o nosso país. Nós não podemos querer direitos para hoje ou para amanhã sem que as coisas estejam devidamente consolidadas e que possam ser possíveis. Mas o Partido Socialista tem dado grandes demonstrações de que é possível garantir direitos sociais, de que é possível fazer uma política a olhar para as pessoas e cumprir os tratados, cumprir os orçamentos e cumprir aquilo que o outro governo dizia que eram imposições da União Europeia, mas que nós sabemos que nada mudou e que este governo tem conseguido fazer sem pôr de lado aquilo que são os direitos sociais. Isto é uma coisa que importa. É uma coisa que importa, mas que dá trabalho. E não podemos querer tudo para hoje. Temos que consolidar as coisas e esperar que elas estejam consolidadas. E parece-me, e tenho em crer, que este programa é algo que está consolidado e que está a acontecer. Nós temos neste momento a primeira fase a decorrer até 2023. E até 2023 vamos ter um aumento de 80% de camas. Isto, há 4 anos atrás, não era pensado. Ou há 5 anos atrás não era pensado. Não foi tratado. E neste momento está a ser tratado. Neste momento a solução está encontrada, a solução está montada e está a ser trabalhada. Outra questão, e para percebermos que o Governo realmente está atento a isto, foi a disponibilidade do Estado, através do Governo, de disponibilizar logo à partida 34 edifícios que são de sua propriedade para serem completamente reconvertidos em alojamento estudantil. Portanto, estamos a falar do Estado a abdicar de património seu para que sejam construídas e consolidadas mais câmaras para o ensino superior. E isto é das melhores demonstrações e exemplos que te posso dar, que realmente o Governo está atento e que está a trabalhar por uma solução o mais rápido possível para fazer. Reparemos que o Governo colocou como meta, a 10 anos, consolidar o dobro das câmaras. E em 4 anos quer fazer 80% desse programa. Carlos, vamos aqui problematizar um pouco a questão. A partir de janeiro deste ano assistiu-se ao aumento da taxa municipal turística instituída pela Câmara de Lisboa, de 1 para 2 euros, salvo erro. Esta taxa engloba neste momento os estudantes deslocados em Lisboa que não têm vagas nas residências universitárias e que se veem obrigados a viver em hostels e em alojamento local. Sabe-se que o aumento da taxa na capital foi aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa, sendo um desses votos favoráveis o do PS. Eu acredito que haja um diálogo constante entre o PS e a JS. O que é que a Juventude Socialista pensa acerca desta aprovação, tendo noção, porque de facto é a realidade, que os jovens para estudarem em Lisboa e consequentemente viverem aqui se veem obrigados a pagar esta taxa?
Bom, a questão da taxa turística, como todas as taxas municipais, é algo que pertence, obviamente, aos órgãos autárquicos. Nomeadamente, por norma, é uma proposta que vem do Executivo, portanto, Câmara Municipal, e que tem que ser aprovado em Assembleia Municipal. A proposta do aumento da taxa turística foi aprovado. O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, já também consolidou essa questão no âmbito daquilo que é a utilização dessa taxa turística, portanto é para também favorecer depois os lisboetas com essa forma de financiamento. Relativamente aos estudantes que pagam essa questão, obviamente que é um flagelo, obviamente que é uma preocupação premente também de termos essa questão. Mas o problema não é os estudantes pagarem a taxa turística. O problema é os estudantes terem que ir viver para hostels e alojamento local por não terem essa capacidade. E a melhor resposta que nós podemos dar a isso é exatamente este programa. Nós tentamos aumentar o número de camas, estamos a trabalhar para aumentar o número de camas, para que eles não se tenham que socorrer do alojamento local e não se tenham que socorrer dos hostels e do Airbnb, que uma das propostas também, em termos de habitação, por parte da Juventude Socialista, é que haja uma limitação do alojamento local e do Airbnb em zonas de maior pressão habitacional e maior pressão imobiliária. Obviamente que não é descartar qual é a importância que o turismo tem nas cidades e para a economia nacional, mas é sim tentar controlar o mercado e tentar dar resposta também àquilo que é, por vezes, um flagelo social, que é a especulação e a pressão imobiliária, que nós sabemos que também levou a muitas condicionantes relativamente aos estudantes, e é devido a essa pressão que nós temos as rendas que temos, por exemplo, em Lisboa e Porto. Mas a grande questão é por aí. A grande forma de nós combatermos os estudantes pagarem essa taxa turística, embora não sejam turistas, eles são sim residentes deslocados, é dar-lhes garantias de uma residência para estudantes deslocados. E é isso que está a ser consolidado. Bem, Carlos, por último, gostaria que partilhasses com os jovens, já que estamos aqui nesta oportunidade, os jovens que realmente se encontram nesta situação, algumas palavras, não sei, de apoio, de coragem, de mudança. Os jovens, eu penso que os jovens inspiram-se eles próprios. E aquilo que tenho verificado ao longo destes 10 anos de vida partidária é exatamente que os jovens conseguem se inspirar eles próprios. Nós ganhamos inspiração, nós jovens também, ganhamos inspiração uns com os outros. E no nosso cotidiano, obviamente com outras referências, mais maduras e mais maturadas na sua experiência de vida, mas conseguimos consolidar as questões e os nossos propósitos ao longo da vida. Eu acho que os jovens não podem perder a motivação, a energia e a esperança. A motivação para alcançarem aquilo que pretendem, os seus sonhos, as suas etapas, as suas licenciaturas, as suas profissões, aquilo que eles querem como estrutura de vida, a sua energia para continuarem a contagiar outros e a si próprios, e a sua esperança em algo melhor e em algo que possamos realmente consolidar um todo. Mas isto também se tem que fazer com participação. E os jovens têm que participar. Os jovens têm que ser chamados a responsabilizar-se. E aquilo que nós temos encontrado é que os jovens têm-se afastado do poder político. Mas a grande verdade é que o poder político, durante muito tempo, também afastou esses jovens. Costuma-se dizer que isto pode ser uma pescadinha de rabo na boca, como diz a expressão popular. E temos que trabalhar nisto. Principalmente os políticos têm que trabalhar nesta questão. Têm que trabalhar muito na consolidação das políticas para os jovens, como este governo está a fazer, como a Juventude Socialista aposta em várias e determinadas propostas para que tal seja feito. Mas, principalmente, os jovens têm que participar. E já que estamos a falar nesta questão da participação, da inspiração para os jovens, e porque temos a pouco mais de um mês das eleições europeias, há que ressalvar aqui uma questão, que é, em 2014, nas últimas eleições europeias, 81% da camada jovem dos 18 aos 24 anos absteve-se. Ou seja, 81% de uma geração ficou em casa e não foi votar. E nós sabemos, ao dia de hoje, o que se passa na Europa. Eu penso que nunca a Europa e a União Europeia estiveram tão no nosso dia-a-dia como hoje.
seja pelos movimentos extremistas que estão dentro de algumas cúpulas europeias, seja pela questão dos movimentos eurocéticos, seja pela questão do Brexit. A Europa chega e a União Europeia chegam-nos todos os dias através da comunicação social e muitas vezes não pelas melhores razões. E eu tenho algum receio destas eleições europeias, porque estas eleições europeias serão as mais importantes de há uns anos esta parte. Serão as eleições que vão marcar a agenda para os próximos 10 anos, uma década, mas irão marcar também aquilo que será o resto desta primeira metade de século. Ou seja, nestas eleições podemos ou devolver a esperança ou hipotecar o projeto europeu. E eu acredito no projeto europeu. E acho que os jovens também acreditam no projeto europeu. Segundo números do Parlamento Europeu, perguntando a vários jovens do espaço da União Europeia, 70% a 80% consideram que a União Europeia é algo importante para a sua vida. Mas quando lhes é perguntado se eles iriam votar, apenas 25% a 30% respondem que iriam votar. Ou seja, a média europeia está, neste momento, semelhante à média de Portugal de há 5 anos, que foi assustadora e que foi muito superior àquilo que foi a média europeia. E é preciso combater a abstenção. Porque nós, se olharmos para o exemplo do Reino Unido, percebemos muito o que é que os jovens têm a perder se não forem votar. O Brexit aconteceu porque grande parte dos jovens não estava nas suas zonas eleitorais na data do referendo. O referendo foi marcado em junho, numa altura em que os jovens estão de férias, sendo deslocados e estando recenseados na sua área de deslocação, foram outra vez para casa. E no dia de votar, não se deslocaram à sua zona eleitoral, onde estavam deslocados no resto do ano. E o que aconteceu foi uma abstenção juvenil sem precedentes em referendos no Reino Unido, e o que aconteceu como consequência foi o Brexit. E é isto que pode acontecer também à União Europeia. Se nós no dia 26 de maio não quisermos participar, se perdermos essa esperança no projeto europeu e não quisermos votar, nem olhar para aquilo que a Europa nos dá e nos tem dado tanto, podemos perder e podemos hipotecar todo um projeto que tem mais de 50 anos. Carlos, agradeço imenso a tua participação. E é assim que terminamos com este apelo aos jovens o videocast de hoje. Agradecer uma vez mais ao Carlos e a vocês desse lado também um grande muito obrigado. Até ao próximo episódio. Apresentação: Sara Inês, Tec 2. Ação. Voz, meninas! Olá!